Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história, mais especificamente sobre o Brasil durante o início do século XX. Então, eu espero que vocês gostem e, desde já, deixem o seu like, sua inscrição, compartilhem com seus amigos e também ativem o sininho das notificações, tá certo? Então, vamos lá? No início do século XX, né, o café estava no seu auge aqui durante a República Oligárquica, né, aquele período da República Velha caracterizado pela divisão do poder entre São Paulo e Minas Gerais. Então, nesse período, o café era o principal motor da economia brasileira. Né? Esse produto era o líder das exportações, seguido por borracha, açúcar e outros produtos. Então, todo o capital, a infraestrutura e a mão de obra do café no século XX passou a ser dividida com outra atividade econômica muito importante, que é a indústria, né? Mas por que isso ocorreu? Por que a indústria surgiu no Brasil? Existem dois fatores principais. Um, a oscilação do preço do café, o que causava, querendo ou não, uma insegurança, né, uma certa insegurança em relação à dependência econômica exclusiva desse produto. E motivo dois, porque a Primeira Guerra Mundial, né, tornou necessária a produção de alimentos, borracha, tecidos, bebidas, produtos, né, em geral, roupas, tanto para exportação como para consumo próprio. Uma vez que os países, né, que capitaneavam, digamos assim, as exportações na época, estavam comprometidos na Primeira Guerra Mundial, estavam atuando, estavam participando ativamente da guerra. Então, o Brasil sentiu-se na necessidade de direcionar seus investimentos à indústria, uma parte deles, né? E aos poucos essa atividade foi se consolidando, né? Mas ela só vai se consolidar completamente na era Vargas. Aqui é só um ensaio, no início do século XX. É só um ensaio, né? E é só uma introdução da indústria à economia brasileira. Com o surgimento da indústria, também foi formada uma classe operária, né? Que não recebia salários justos, não tinha boas condições de trabalho, ao passo que as jornadas eram exaustivas, né? Não tinham direitos trabalhistas assegurados por lei. Então, motivados por ideias, né, socialistas e anarquistas, esses trabalhadores se organizaram, né? E formaram greves para reivindicar esses direitos que lhes careciam. Então, uma das mais importantes greves ocorreu em São Paulo e foi duramente reprimida pelo governo. Vale destacar justamente essas duas ideologias na formação na organização dos movimentos operários, o socialismo e o anarquismo. O socialismo defende que a classe operária deveria ser um novo Estado, ou seja, defende a formulação de um novo Estado controlado por uma classe operária, visando a igualdade, né? Visando a promoção, né, de direitos. Então, no socialismo, embora ainda tenha muito essa questão da igualdade, a propriedade é permitida. Mas vale destacar que o Estado tem muito controle sobre essa propriedade privada. Então, socialismo é uma fase de introdução a outro regime muito mais intenso, muito mais fechado, que é o comunismo, né, de fato, que não admite uma propriedade privada e que é, né, que é instalado por meio de uma ditadura do proletariado. Já o anarquismo é uma ideologia, né, que se opõe a uma classe no poder. Então, segundo os anarquistas, né, o Estado não deve existir. Eles defendem o fim, né? Eles rejeitam formas de dominação. Porque para os anarquistas, todo e qualquer governo tem um só objetivo, que é cercear liberdades individuais, né? Que é também formar uma classe autoritária, né? Legitimar uma classe no poder. Então, com a Revolução Russa, né? Os operários brasileiros ficaram ainda mais motivados, né, a organizar essas greves, esses movimentos operários, e, e eles ficaram ainda mais motivados, né, a construir
uma sociedade baseada na igualdade. Mas, ao passo que crescia a motivação e que crescia a influência dessas ideologias, também crescia a repressão por parte do governo, que ficou exemplificada pela criação da Lei Adolfo Gordo, que foi uma lei proposta pelo senador Adolfo Gordo, foi criada com o intuito de acabar com os movimentos operários no Brasil. Essa lei decretava a expulsão de estrangeiros envolvidos em greves, porque as autoridades, né, os governantes, acreditavam que eram esses estrangeiros que traziam as ideias anarquistas e socialistas para o Brasil, especificamente os italianos, no que se refere ao anarquismo. Simultaneamente, né, ao desenvolvimento da indústria lá na região sudeste, né, principalmente na região sudeste, ali em São Paulo, a região norte, que desde o período colonial estava relativamente abandonada, né, porque a floresta e a hidrografia dificultam a ocupação intensiva, né? Então, a região norte se reergueu, porque um ciclo muito importante ganhou força, que foi o ciclo da borracha. Ele já tinha sido adotado anteriormente, mas voltou, né? Caiu e se reergueu no período entre guerras, justamente pela necessidade de matéria-prima para o setor automobilístico e também pela necessidade de borracha para as botinas dos soldados que participavam da guerra, que lutavam nas guerras, né? Então, investimentos de todo o mundo vieram para o norte do Brasil, investimentos açorianos, investimentos franceses, estadunidenses, principalmente dos Estados Unidos, justamente exemplificado pela criação da Fordlândia, que era, né, uma espécie de polo criado pelo Henry Ford, que é justamente aquele empresário, né, estadunidense, que tinha como objetivo fornecer pneus para a fábrica da Ford, para a sua fábrica da Ford. Mas a Fordlândia não funciona, né? Ela deixou de funcionar quando a borracha sintética foi descoberta, né? Então, ela foi, assim, não teve mais necessidade de continuar com aquela busca pela borracha aqui do Brasil. Então, dentre os resultados do ciclo da borracha no Brasil, né, principalmente no norte brasileiro, nós podemos citar a criação das ferrovias Madeireira, Mamoré, Amédio e Maria e Belém-Bragança, crescimento de movimentos migratórios, né, cearenses que estavam fugindo das secas, movimentos migratórios de capitalistas, né, que queriam investir aqui na borracha, né. Então, capitalistas esses como franceses e estadunidenses, crescimento da malária, aumento do desmatamento, né, o crescimento do desmatamento e da lógica predatória. Também tem um crescimento urbano de Manaus e Belém, e a compra do Acre, né, que antes pertencia à Bolívia, justamente para a expansão do cultivo de seringueiros, né, que é a árvore que dá o látex, que é matéria-prima para a borracha. Então, nos tempos de guerra, né? Então, a entrada do Brasil na Primeira Guerra não ocorreu de fato, de imediato, né? Logo quando a guerra foi declarada, o Brasil adotou uma postura neutra, né? Porque ele mantinha boas relações diplomáticas e comerciais, tanto com a Entente como com a Aliança, principalmente com a Alemanha, né? Ali no fornecimento de borracha, de tecidos, né? De alimentos. Mas com o desenrolar da guerra, a Entente percebeu, né? Que estava em desvantagem. Então, a Inglaterra se aproveitou de uma dívida externa que o Brasil tinha para pressionar o nosso país, né, a entrar nessa guerra, né, para fornecer essa ajuda à Tríplice Entente. Então, devido à dependência econômica do Brasil com a Inglaterra, e também a um ataque alemão aos navios brasileiros no Canal da Mancha, um contingente de soldados teve de ser enviado, né, para participar e para integrar o exército português. E essa mesma dívida, né, é importante frisar que essa mesma dívida que motivou, né, que foi utilizada como instrumento, né, para fazer com que o Brasil entrasse na guerra, né, ela estava parcelada em 13 anos, com isenção de juros de 3 anos, justamente porque o Venceslau Braz conseguiu um fundo de loan. Foi justamente esse acordo, né?
para negociar a dívida com a Inglaterra. Depois da guerra, o Brasil deixa de dever à Inglaterra e passa a dever aos Estados Unidos. Então, a participação do Brasil na guerra ficou marcada por três principais, né, acontecimentos. O primeiro acontecimento foi o envio da missão médica militar para o tratamento de feridos do conflito, criação da divisão naval de operações de guerra, né, para realizar uma patrulha no litoral da África, e também a Batalha das Toninhas. O nome Batalha das Toninhas não é nada mais né, que uma ironia, porque não acontece uma batalha, né, com toninhas, que são espécies de golfinhos. Isso ocorreu da seguinte forma, né? O exército brasileiro, antes de partir para o combate, foi avisado da tática, né? Foi conscientizado da tática alemã de ataques precisos, surpresas, né? Ataques imprevisíveis. Então, eles tiveram essa permissão para atirar em qualquer movimentação estranha na água. Então, quando eles perceberam essa movimentação estranha, na realidade não era uma movimentação de submarinos, mas sim um cardume de toninhas. Então, acabou que o mar ficou lavado em sangue e rapidamente os corpos boiaram inertes no oceano, justamente o que simbolizou, né, uma falta de preparo do exército brasileiro, né, no que se refere à guerra, né? Outro ponto a ser citado é que que após a guerra, o Brasil recebeu uma indenização da Alemanha, né, que foi uma frota naval, o que ajudou até mesmo no processo industrial que estava aos poucos se consolidando no território brasileiro, né? Porque querendo ou não, né? Porque uma frota naval está diretamente relacionada ao escoamento de produtos, né? O que seria muito bom para o desenvolvimento da indústria brasileira. Que eu vou falar algumas características agora, né? Um resuminho das características da industrialização brasileira em tempos de guerra. Foi uma industrialização possibilitada pelo acúmulo de capital, de infraestrutura e de mão de obra, principalmente em São Paulo. Também esse crescimento da indústria possibilitou o surgimento de uma classe média consumidora, né, que é responsável pela dinamização da economia. A classe média, né, que vai aumentar o consumo, porque ela é a maioria. Vai garantir os lucros, né, os lucros dos empresários. Também há um crescimento urbano, né, em algumas cidades brasileiras, principalmente do Sudeste, como São Paulo. As principais indústrias foram alimentícia e têxtil, e também esses trabalhadores das indústrias ficaram com péssimas condições de trabalho, né? Tinham que lidar com péssimas condições de trabalho, de salário, de vida, uma jornada exaustiva. E essa industrialização aqui do Brasil é impulsionada justamente pela guerra, porque o envio de produtos europeus e estadunidenses é dificultado, porque eles estavam comprometidos, né? Esses países estavam participando ativamente da Primeira Guerra Mundial, o que torna necessária, né, a participação de outros países, de outros países nos ciclos econômicos que existem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né, o conteúdo, tirado suas dúvidas. E é isso. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e ativem o sininho das notificações. Até a próxima!